Certo, certo, Cristina. Pode ficar tranquila que quando eu for fazer a chamada eu já lanço sua presença. Então, deixa eu só localizar aqui o artigo que a gente vai trabalhar e já começamos. Bem, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai continuar o estudo e concluir hoje o estudo dos procedimentos incidentais. André, Antônio, Carlos, Cristine, vulgo Evelise, Felipe, Jailson, João, Kátia, Leiciane, Lohana, tudo bom, Lohaninha? Mariana e Misael. Sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje conclui, repito, os procedimentos incidentais e na próxima semana aí nós vamos começar a nossa última unidade, que é o estudo das prisões no âmbito do processo penal. A gente vai trabalhar a partir da semana que vem com a nossa última unidade, né? A gente vai ver hoje são procedimentos pontuais, incidentais. Eu queria voltar um pouquinho ao começo, não vou perder muito tempo, mas ao começo do que nós conversamos na semana passada, desculpa, na aula passada, que é a gente entender que esses procedimentos, eles são ferramentas desenhadas, definidas pelo legislador, o legislador as define, as estrutura, as organiza, de forma que eu possa criar um modelo próprio de atuação, sendo esse modelo próprio um modelo customizado para eventos pontuais, para eventos especificamente pontuais, que não necessariamente acontecem. Eu não tenho aí a obrigatoriedade de que esses eventos venham a acontecer. Eles podem não acontecer, eu posso não ter efetivamente esse evento se caracterizando Peraí que... Estou me ouvindo agora? Estou me ouvindo bem, né? Tem uma intercorrênciazinha aqui no microfone, mas estão me ouvindo, né? Normal, professor. Tinha só um pouco ali. Obrigado, Felipe. Então, esses procedimentos são pequenas ferramentas processuais desenhadas para enfrentar situações também pontuais. Nós falamos na terça-feira sobre as questões prejudiciais, falamos sobre o conflito de jurisdição e falamos sobre as exceções. Na aula de hoje, a gente vai falar de alguns que são mais simples, né? E o primeiro deles é um incidente de restituição de coisas apreendidas. Então, o primeiro que a gente vai ver hoje é o incidente de restituição de coisas apreendidas. Então, o que vai acontecer? Olha o que diz aqui o artigo 118. O juiz criminal, ele tem a prerrogativa, né, de... Na verdade, vamos ver os dois juntos, que vai ficar tranquilo, garanto a vocês. O juiz criminal, ele tem o poder, ele tem a prerrogativa de ir ao patrimônio de alguém e tomar essa coisa, de apreender essa coisa. Então, eu vou ao patrimônio daquela pessoa e apreendo, né, me aproprio daquele determinado bem. Quando o juiz faz isso, ele pode ter em mente dois objetivos diferentes. Então, o juiz tomou, eu estou usando a expressão tomou propositadamente de forma mais genérica. Ele tomou aquele carro, ele tomou aquele avião, ele tomou aquele dinheiro,
O juiz pode ter dois objetivos distintos. O primeiro objetivo, ele pode querer aquele bem porque com ele irá produzir uma prova. Então, ele pode, Felipe, aprender aquele computador não porque o computador seja em si ilícito, mas porque aquele computador contém provas que são relevantes, que são importantes. Ele apreende aquela máquina, produz a prova ali que ele considerar pertinente, produz a prova que considerar efetivo e finalizou o interesse processual sobre aquele computador, não há motivos para que aquele computador permaneça sob a guarda do Estado, ele restitui efetivamente aquela guarda ao efetivo dono, legítimo proprietário e etc. Agora, este dono, este proprietário, pode não querer esperar o desenvolvimento natural do processo e até que o juiz diga, olha, não preciso mais, devolva. Ele tem a possibilidade de pedir ao juiz a devolução daquele determinado bem. Isso se chama incidente de restituição de coisas apreendidas. Então, ele é um incidente específico, próprio, que ele vai ter para garantir, de alguma maneira, que ele terá de volta aquele produto. Para isso, o requerente desse determinado incidente, ele vai precisar provar duas coisas. Ele precisa provar duas coisas diferentes. Ele precisa provar, primeiro, a propriedade daquele determinado bem. Eu preciso provar que eu sou o efetivo proprietário do bem. E eu preciso provar, para fazer jus aí aos termos do 118, a desnecessidade em relação àquele determinado bem para o processo. Em português, eu tenho que provar que eu sou o dono e tenho que provar que aquela coisa, que aquele bem, que aquele objeto já não interessa mais em nada ao processo. É como se eu dissesse, juiz, não tem por que eu só continuar com o meu carro, continuar com o meu computador. Mas veja, quando o juiz realiza, eu quero que isso fique bem claro, e se eu não tiver conseguindo explicar, me perguntem. Quando o juiz realiza a busca e a apreensão, o objetivo dele é tomar aquela coisa, produzir uma prova e depois devolver. Ele não tem qualquer tipo de objetivo maior do que isso. Agora, o juiz criminal, ele pode ir ao patrimônio daquela pessoa e tomar aqueles bens, não porque ele quer, de alguma forma, produzir prova, mas porque ele está antevendo, vejam só, que aqueles bens serão perdidos no futuro como consequência do ilícito penal. Neste caso, ele utilizará o que nós vamos chamar de medidas assecuratórias. Então, veja, eu assisto a cena, o juiz está mandando, efetivamente, que ele vá dentro do patrimônio daquele indivíduo e toma aquele patrimônio. Agora, ele pode estar fazendo isso por dois objetivos diferentes. O primeiro objetivo, ele quer aquela coisa como prova, ele busca aquela coisa como uma prova, instruir o processo, instrumentalizar o processo é o que ele deseja, ou o outro caminho, uma outra possibilidade, onde ele vai dizer, não, eu não estou antevendo aqui nenhuma necessidade em relação à prova, não há necessidade de prova, mas este bem é um bem que pode, ao final do processo, finalizando o processo, ser um bem que, de alguma maneira, vai ser perdido para o Estado. Que bens podem ser perdidos? A gente pode simplificar isso em três grandes categorias. Os bens que são ilícitos em si,
ou seja, o bem que é em si ilícito, drogas ilícitas, armas ilícitas, CDs e DVDs piratas, outros produtos pirata. O produto, ele próprio, é ilícito. Ele próprio é um produto ilícito. Agora, temos uma segunda categoria. Veja que eu falava que são 3 categorias de coisas que podem ser perdidas. A primeira são os produtos que são ilícitos em si. A segunda é o produto que tem utilização para o ilícito. Aquele produto que eu utilizei para praticar o crime. Então, um produto que eu utilizei para praticar o crime é um produto que também pode vir a ser perdido no final do processo. E a terceira e última categoria que nós vamos ter é a categoria de produtos que são adquiridos com o proveito do crime. Então, eu tenho aí essas 3 categorias: os produtos que são ilícitos em si, os produtos que são utilizados para o ilícito e o produto que são que tem de alguma maneira, de alguma forma, uma destinação de ilicitude. Né? Então, a gente vai perceber que essas 3 coisas eu vou realizar dentro do processo o que nós vamos chamar de medidas assecuratórias. Essas medidas assecuratórias se materializam através do chamado sequestro. Então, o que é o sequestro? Eu vou ao teu patrimônio e sequestro aqueles bens. Por quê? Porque eu já estou antevendo e que elementos eu preciso ter? Comprovação de materialidade, indício de autoria. Que aqueles bens podem ser perdidos no futuro. E o que acontece? Se eu esperar o futuro, se eu esperar o fim do processo, pode ser que eu já não tenha mais efetividade alguma naquela minha diligência. Porque imagina só, se eu esperar todo o processo se desenvolver, condenação, trânsito em julgado, para só então ir ao teu patrimônio e apreender aqueles bens, pode ser que você se desfaça deles. Quem adquiriu vai alegar que é um adquirente de boa fé, eu não vou conseguir alcançar isso, e por aí vai. Então, a gente tem aí uma série de possibilidades, né, dentro do curso desse determinado tipo de fato, em que eu não irei, né, de alguma maneira, esperar o deslinde do processo. Então, entendo, o que eu estou querendo colocar para vocês, nesses dois procedimentos incidentais, é que o juiz pode tomar aquela coisa porque ele quer produzir uma prova e depois ele devolve, ou ele pode tomar aquela coisa e ele não vai produzir prova nenhuma, ele vai apenas guardar aquela coisa através do sequestro para que no futuro, quando vier e se vier a condenação, ele possa efetivamente vender aquela coisa e aí restituir a vítima, pode ser restituir o erário, né, a fazenda pública, ele pode dar uma destinação pública mandando que essa coisa ou esse dinheiro seja empregado pelo Estado em algum tipo de enfrentamento de crime, o juiz vai dar a destinação que a lei autorizar. Mas a razão de ser desse sequestro, a razão de ser disso, é que ele dê ao juiz a capacidade para ter a capacidade efetiva de ele ter esse tipo de atuação. Antônio, as medidas cautelares são o gênero, né? A medida cautelar é o gênero. E eu tenho várias espécies. Eu tenho de medida cautelar no processo penal, desde as prisões provisórias, a medidas cautelares diversas à prisão, a busca e apreensão, a sequestro. Não está errado você chamar essas medidas de cautelares, mas cautelar é muito genérico, porque cautelar é o gênero. Né? Especificamente, eu tenho um tipo de medida cautelar, que é a medida de sequestro. Ou seja, eu tenho outras medidas cautelares. Não dá para a gente dizer que medida cautelar é sinônimo direto e exclusivo de sequestro. Ele é sinônimo de algum, ele é um gênero onde comportam, dentro do processo penal, várias espécies de medidas. Então, vamos entender o seguinte. O juiz
determina a busca e a apreensão. Portanto, o foco do juiz é a produção de prova. O foco do juiz é instrumentalizar o processo. O foco do juiz é, de alguma forma, girar ou criar provas em relação a isso. Né? É isso que ele vai ter. Um minutinho. Então, veja, quando o juiz lança mão do Instituto da Busca e Apreensão, que é também uma medida cautelar, Antônio, a forma, o instrumento, a ferramenta que a parte tem para, aspas, desfazer isso é a restituição de coisas apreendidas. E aqui, não, Lohana, teoricamente, essas medidas cautelares, no sentido mais lato, elas podem ser empregadas durante a investigação, elas podem ser empregadas durante o processo penal no sentido estrito, então podem efetivamente definir, disciplinar de maneira ampla a essa determinada figura, ou seja, eu não tenho uma única possibilidade de uso, eu posso usar em qualquer momento do processo, dependendo apenas, Lohana, das características específicas. Por exemplo, na semana que vem, quando a gente for falar de prisões, nós vamos ver que tem prisões que são exclusivas do inquérito, tem prisões que podem ser usadas durante a ação penal, mas em sentido geral, enquanto gênero de medidas cautelares, eu posso as utilizar em qualquer momento, de qualquer forma, não há um momento único, exclusivo para isso. Eu tenho realmente a liberdade de trabalhar com isso em qualquer desses contextos. Aí vai depender do uso específico de cada uma delas. Então, veja, a busca e apreensão, repito, serve para que eu vá ao processo, vá ao patrimônio daquele determinado réu e apreenda aqueles bens como provas. Aquele indivíduo, ele pode apresentar o pedido de restituição de coisas apreendidas. Aí vamos entender esse pedido de 3 formas diferentes. Se não há nenhuma dúvida sobre a propriedade daquele bem, se não há nenhuma dúvida de que ele não é mais necessário para produzir prova, e se o processo ainda não está na fase judicial, quem pode decidir sobre essa restituição é o delegado. Então, se eu consigo provar a propriedade do bem, se aquele bem já não tem mais nenhuma utilidade como prova, e não há processo ainda, eu ainda estou na fase de inquérito, quem decide sobre a restituição é o delegado. Tá? Então, imagina, por exemplo, que uma pessoa teve seu carro furtado, a polícia encontrou esse carro 2 dias depois, fez uma perícia no carro. Nesse caso, o próprio delegado poderá deferir o pedido de restituição. Eu não preciso de ninguém fora o próprio delegado. Agora, se eu já estou na fase judicial, ou se há efetivamente uma dúvida sobre a propriedade, aí esse pedido tem que ser dirigido exclusivamente ao juiz criminal. Então, o delegado poderá decidir se preenchidas essas 3 condições: a prova robusta, segura da propriedade, existe efetivamente uma prova da desnecessidade desse determinado bem, ou seja, ele já não tem mais nenhuma importância como prova, e eu não tenho ainda uma fase judicial, ainda estou falando de uma fase puramente, exclusivamente policial. Preenchidas essas condições, quem decide, quem delibera sobre a restituição ou não daquele bem é o próprio delegado. Agora, se eu percebo que não há uma prova robusta sobre a propriedade, o produto ainda pode ter algum tipo de importância no processo, eu vou ter que buscar uma ordem do juiz criminal. Aí, nesse caso, somente o juiz criminal poderá decidir se é caso ou não de restituição. Mas veja, a restituição de coisas apreendidas, ela é utilizada sempre e quando aquele bem foi, em teoria, apreendido porque lhe interessa como prova.
Já o sequestro, repito, que tem uma outra finalidade, um outro objetivo. No sequestro, eu estou sequestrando, né, aspas, tomando aquele bem exclusivamente porque ele pode vir a ser perdido no futuro, e dentro dessa lógica, o que é que eu vou poder fazer? Se o bem foi sequestrado e eu não concordo com esse sequestro, não adianta eu dialogar com o juiz dizendo que ele não interessa como prova. O juiz vai me dizer, meu caro, eu nunca sequestrei esse teu bem para produzir prova. Eu sequestrei porque ele pode vir a ser perdido no futuro. Então, nesse caso, qual é o instrumento que a parte vai ter para desfazer, para buscar desconstruir esse sequestro? Será, efetivamente, o embargo. Então, é possível você apresentar um embargo que seria realizado, seria produzido nesses dois contextos, nesses dois momentos aí, ou dessas duas formas. Os embargos, eles podem vir do próprio acusado, ele pode vir do próprio acusado e pode vir de terceiro. E aqui, o que eu vou precisar provar o que eu vou precisar provar é, efetivamente, a ideia de que eu tenho, dentro desse cenário, dentro desse contexto, o que eu preciso provar, Tiziana, seja bem-vinda, o que eu preciso provar é que aquele determinado bem não deve ter não deve ter efetivamente essa destinação. Então, o que eu vou provar nesses embargos aí do sequestro é efetivamente a ideia de que não há qualquer tipo de necessidade de haver o perdimento, a perda dos bens no futuro. Então, a ideia aqui do sequestro é que eu possa efetivamente realizar apresentar um embargo, dizendo, juiz, olha, esse bem que o senhor está dizendo aí que tem origem ilícita, ou esse bem que o senhor disse que a origem dele é criminosa, não é, esse bem eu recebi de herança, esse bem eu já tinha antes de, por exemplo, imagina um caso de corrupção em que estou sendo acusado de ter desviado dinheiro de uma função pública, de um cargo público que eu ocupava. Eu vou dizer ao juiz que aquele bem eu já tinha muito antes de ter formalmente assumido aquele cargo, então não faz sentido esse bem ser perdido, ou seja, o que eu vou efetivamente poder argumentar, poder arguir nesses embargos é que aquela determinada coisa tem uma origem lícita ou não tem nenhum tipo de contato, de conexão com um eventual ilícito que eu teria praticado. Sim, Antônio, pode ser, né, pode ser utilizado em leilão. Inclusive, o pacote anticrime do finalzinho do ano passado alterou, né, os dispositivos em relação a isso, permitindo que seja feita essa venda, né, de forma direta, de forma absolutamente clara, para que você possa fazer isso. Eu posso fazer até para evitar, Antônio, muitas vezes, uma eventual depreciação, né, porque muitas vezes eu faço ali o sequestro daqueles bens, lanchas, helicópteros e carros, e aquilo ali fica no depósito, vai se depreciando e acaba ficando sem valor. Então, eu posso cautelarmente vendê-los, aquele dinheiro fica sobre a guarda de uma conta judicial vinculada ao processo, e aquela grana está sendo ali remunerada e corrigida. Se ao final, de fato, a confirmação vier,
aquela grana é perdida para o Estado, e o Estado vai dar a destinação que ele imaginar mais adequada. Se não vier a condenação, se ele for absolvido, o que a gente vai ter? A ideia de que eu posso restituir a própria pessoa que teve aquele bem sequestrado, e aí você vai dizer, Rafael, mas ele queria o carro, daqui a pouco ele recebe dinheiro, mas veja, para ele é melhor receber o dinheiro do que ter aquele carro depreciado, muitas vezes, e ele próprio perder o valor do carro. Então, a forma que a lei encontra de preservar de alguma maneira, de preservar de alguma forma esse valor mínimo que seja dessas coisas, é através dessa venda e do acautelamento em juízo em relação ao valor depositado, insisto, numa conta judicial. Os dois últimos incidentes que nós vamos ver, né, e com isso a gente conclui todo esse capítulo dos procedimentos incidentais. O penúltimo é um incidente de falsidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que nós temos aqui? O incidente de falsidade tem como objetivo do incidente de falsidade é criar uma ferramenta processual na qual ou pela qual eu possa discutir, enfrentar de alguma maneira a alegativa de que aquele bem, prova, documento, aquele elemento de prova é falso. Aqui vamos só fazer um pequeno parênteses. No próximo semestre, se Deus quiser, juntos lá em Processo Penal 2, nós vamos estudar provas. E a gente vai falar muito sobre prova ilícita no próximo semestre. Mas aqui a gente precisa entender o seguinte: nem toda prova ilícita ela é falsa. Nem toda prova ilícita ela é falsa. Imagina que eu faça uma interceptação telefônica sem ordem judicial de uma conversa entre Lohana e Tiziana. Aquela conversa ela é verdadeira, ela existiu, ela é real, apenas ela é ilícita. Por quê? Porque a gente não tem uma ordem judicial prévia. Então, nem toda prova ilícita, aquela que contraria elementos, normas materiais e formais, ela é falsa. Agora, claro, toda prova falsa, mentirosa, ela é ilícita. E ela precisa ser expurgada do processo para não levar o juiz a erro, para não levar o juiz, de alguma forma, a decidir equivocadamente, decidir de alguma forma de maneira indevida, de maneira injusta, e por aí vai. Então, a gente vai perceber, né, dentro desse contexto, que o incidente de falsidade é um instrumento processual adequado para que eu possa discutir uma eventual falsidade sobre uma prova. Uma fotografia, uma filmagem, um contrato, um documento de qualquer natureza que venha aos autos. Como é que vai funcionar? A parte vai apresentar aquele pedido. Esse pedido vai ser autuado em apartado para que ele não perturbe a marcha do processo. Então, o processo segue naturalmente, eu não vou paralisar o processo, eu não vou suspender o desenvolvimento do processo, eu vou paralisar aquilo ali, faço um apensamento daquele pedido, ele vai ser apensado, ele vai funcionar em paralelo ao pedido principal, ao processo principal, né? E dentro dessa situação, o que a gente vai trabalhar com a ideia própria, efetiva, de que esse determinado tipo de elemento, repito, deve ser expurgado do processo, deve ser afastado do processo. E aí, nesses autos apartados, nesses elementos, nesse procedimento apartado, o juiz vai deliberar sobre a falsidade daquele documento. O processo principal segue,
né? E eu vou ter ali um processo em paralelo, um processo absolutamente paralelo, específico, sobre a falsidade. Se o juiz, de alguma forma, entende, né? E aí é o juiz que vai ter que avaliar que tipo de provas ele vai fazer aqui, se é necessário uma perícia, se não é, se basta o confronto com outras provas. Se ele avaliar que aquela prova ela é verdadeira, ele a mantém no processo, segue o jogo. Se ele decide, se ele entende, se ele compreende que aquela prova é falsa, aí nesse caso ele obviamente vai afastar aquela prova dos autos, ele afasta diretamente aquela prova dos autos, né, e vai comunicar o fato ao Ministério Público para que o Ministério Público faça as apurações necessárias sobre uma eventual responsabilidade criminal gerada ou causada por aquele agente que criou o elemento de falsidade, que não necessariamente, a gente não pode imaginar que seja algo que necessariamente, por exemplo, era da ciência do advogado. Aí eu vou ter que apurar numa apuração autônoma, num processo autônomo, se o advogado tinha ou não tinha ciência efetiva da falsidade daquele documento. Então, veja, o incidente de falsidade tem como objeto apenas, então, somente a verificação do grau de veracidade daquela prova. O processo principal segue, eu vou julgar isso no processo apartado, e o juiz só precisa parar o processo quando ele for abrir para as alegações finais. Ele só pode abrir para alegações finais e depois decidir quando ele tiver enfrentado de uma vez por todas e decidido de uma vez por todas essa figura aí da falsidade. Insisto, porque o que a gente vai ter aqui dentro desse contexto é a ideia de que essa determinada situação, essa determinada prova, pode se mostrar imprestável. Então, o juiz só pode avançar para a fase decisória do processo depois que ele deliberou se aquela prova é válida ou não, se vale ou não, se é verdadeira ou não. Então, o processo não para, mas o juiz só pode julgá-lo depois de ter julgado o incidente. É um requisito absolutamente fundamental. O último, né, aí realmente é o último dos incidentes que nós vamos ver, é o incidente de sanidade mental. O incidente de sanidade mental é o último dos incidentes, e ele tem como objetivo avaliar a capacidade mental, a sanidade mental daquele determinado réu. Então, veja aí o que nos diz o artigo 149. Ele vai nos dizer o seguinte: quando houver, temos aluno especial hoje aí, né, Tiziana? Aluno mais do que especial na nossa aula, não sei como é que o bichinho aguenta uma aula tão chata, mas enfim, né? Seja muito bem-vindo. São dois, meu Deus do céu. Não, Tiziana, realmente você está dispensada, desce de todas as aulas depois disso. Minha Nossa Senhora, né? E a gente pensa que tem trabalho na vida, né? A gente pensa que tem trabalho quando você tem, né, essa dupla de dois, né? Que figura. Não, eu vou tirar uma foto, não resistamos. Não preciso tirar uma foto desse momento tão incrível. Oh, meu Deus do céu, que fofura, né? Vixe, são três, né? São três, minha Nossa Senhora, aí é muita coisa, realmente, né? Eu digo vale, ou seja, a parte mais fácil está para o processo penal, o resto é evidentemente mais fácil. Então, veja, o incidente de sanidade mental, ele será movimentado quando eu tiver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, né? Então, veja o que nos diz aí o artigo 149. Quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja esse submetido a exame de corpo, a exame médico legal. Veja que a legitimidade para propor esse incidente é bastante ampla. É uma legitimidade que vai até o irmão, o cônjuge, um ascendente do acusado. O espírito da lei aqui é bastante generoso mesmo, é que qualquer pessoa tem a possibilidade de dizer:
juiz, esse cara tem um problema de sanidade. E por que o legislador faz isso? Ele faz isso para efetivamente perceber ou criar condições mais amplas para que essa discussão seja feita, porque há aqui um claro interesse público, existe um interesse público bastante evidenciado, bastante claro dentro desse contexto. Então, não há aqui outro caminho, senão essa apuração feita dentro desse contexto, dentro desse cenário, para fazer isso. O que acontece aqui? Aqui, quando for apresentado, efetivamente, de alguma maneira, for apresentado o pedido, o juiz vai paralisar, né, o processo, ele paralisa o processo, ele suspende o processo, esse processo ficará suspenso por 45 dias mais 45 dias, e o juiz vai nomear peritos para que façam a perícia. E aí esse exame, Antônio, dependendo da conclusão que ele tenha, ele pode gerar a total exclusão de responsabilidade criminal, ele pode gerar absoluta exclusão de responsabilidade criminal, se você entender que realmente estão presentes aqueles requisitos lá do artigo 26 do Código Penal, aquela pessoa tinha um desenvolvimento mental retardado ou incompleto, ou tinha enfermidade mental, e a época do fato era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, de determinar-se frente a ele, ou seja, se eu tiver preenchido todos aqueles requisitos efetivos e concretos que a gente vai ter lá no artigo 26, é possível, sim, né, que a gente tenha, dentro desse contexto, uma total e plena isenção de responsabilidade, mas é possível também, como você questiona, Antônio, que eu esteja no parágrafo 1º, desculpa, no parágrafo único do artigo 26, que é aquele parágrafo lá do Código Penal, repito, parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, que trata da semi-imputabilidade, né? Ou seja, ele não é inimputável, mas ele não é plenamente imputável, e aí ele vai ter efetivamente a possibilidade de ter uma redução de pena. Então, esse exame de corpo de delito especializado, ou esse exame de sanidade mental específico, ele vai servir para isso, para que o juiz tenha uma prova técnica e possa, através dessa prova técnica, avaliar o grau de capacidade de assimilação em relação à sanidade mental do indivíduo e, com isso, calibrar a resposta penal que ele vai dar. Então, veja, o processo está correndo, está se desenvolvendo. Alguns desses legitimados aí do artigo 149 dizem, juiz, o cara pirou o cabeção, o cara não tem sanidade mental. Eu paraliso o processo principal, abro um processo efetivamente paralelo, e o foco desse processo, o objetivo desse processo é apenas e tão somente a avaliação da sanidade mental daquele réu. Eu vou ter 45 dias, mais 45 dias, ou seja, prorrogável, 2 peritos do Estado vão fazer as provas técnicas e vão, depois de tudo isso, concluir num laudo dizendo, olha, no nosso olhar, há sanidade mental ou não há, se não há, em que grau não há, por que não há, e aí o juiz retoma o processo principal e contrapõe esse exame, contrapõe esse laudo com todas as provas. Esse laudo não vincula a decisão do juiz, porque o juiz vai ter que decidir com base no conjunto da prova, porque se esse laudo vinculasse a decisão do juiz, quem estava decidindo era o perito, não era o juiz. O juiz seria só um homologador daquele laudo. Então, aquele laudo serve para produzir uma prova, é uma prova importante, é uma prova robusta, é uma prova relevante, isso sem qualquer sombra de dúvidas, mas não é uma prova única. Eu tenho aí outros elementos de prova que eu vou precisar considerar para ter, de alguma forma, de alguma maneira, a decisão final sobre isso. Então, o juiz vai avaliando o caso concreto, avaliando efetivamente os demais elementos de prova, concluir se há responsabilidade criminal, ou seja, se há sanidade mental ou não. Se não tem, ele vai, não há sanidade mental em nenhum grau. É completamente inimputável. Nesse caso, o que ele faz? Ele declara absolvido o réu, a gente vai chamar de absolvição
imprópria. Mas, se tiver ali, se existir realmente algum grau de sanidade, ele vai avaliar se é o caso de condenar, e se condenar, ele vai só aplicar a dosimetria de pena. Então, veja, o que a gente vai ter no incidente de sanidade mental é apenas e tão somente uma avaliação técnica para que eu possa, diante desse contexto, diante desse cenário, ter condições de valorar, de avaliar se efetivamente se a gente vai ter, dentro desse cenário, a possibilidade de ter ou não uma responsabilidade penal a ser declarada. Pode ser que eu não tenha isso, mas aí veja, aqui a gente vai ter que equilibrar esse lado, porque eu tenho que equilibrar a decisão ou o parecer, o laudo, a opinião técnica dos peritos com os demais elementos de prova. Então, esse laudo ele tem um peso muito importante, porque, de fato, é uma prova técnica, mas ele não é vinculativo. Se o juiz, de alguma forma, entender, né? Sem problemas, Felipe, eu coloco aqui a sua presença. Se ele entender que, por outros elementos de prova, é possível declarar que ele tem sanidade, ele pode ir contra o laudo. Não é fácil. De fato, não é algo muito fácil ele descartar aí o laudo, ir contra o laudo, mas é possível, tá? Enquanto vocês pensam nas dúvidas, eu vou fazendo aqui rapidinho uma chamada, tá? Não que eu vou colocar a presença deles, Tiziana, pode ficar tranquilo. Todos os dois estão presentes. Os três, né? No caso, os três, eu digo vália. Só um minutinho, estou concluindo aqui a chamada. Eu vi que tem umas duvidazinhas. Não, Cristian, já coloquei. Vitor, a nomeação do curador não é de imediato necessária, porque vai depender bem da análise dos peritos, né? Agora, é muito comum que ele tenha efetivamente uma potencial nomeação. Quanto a essa outra pergunta que você faz, ainda sobre as medidas assecuratórias, a solução que tem sido adotada na jurisprudência, apesar de não existir uma previsão legal, Vitor, é a guarda precária, provisória, cautelar dessas obras em museus, até para garantir a correta conservação
dessa peça. Isso foi muito utilizado, por exemplo, no âmbito da Lava Jato. A Lava Jato apreendeu muitas obras de arte e a solução adotada foi dar a guarda, a custódia provisória para museus, porque eles têm melhores condições de garantir a correta e adequada preservação daquele bem. Sim, Tiziana, qualquer meio de prova admitido, ou seja, no incidente de falsidade, o juiz vai ter que avaliar qual é a melhor prova ali para, eventualmente, avaliar, verificar se existe ou não algum tipo de elemento de falsidade ali. Então, é possível, sim, que ele faça, nessa pequena instrução que ele faz nesse procedimento, por exemplo, a oitiva de testemunhas. Deixa eu confirmar aqui, Jailson, só um minutinho. Mais alguma dúvida? Quer dizer, com isso a gente vai encerrar. Perdão, já coloquei aqui, Jailson, já retifiquei, viu? Desculpe. O que nós vamos ter? Essa matéria que nós vimos terça e hoje, formalmente não está no nosso conteúdo, mas é muito importante, a gente precisa ver isso. E aí, na terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente começa a última matéria que está nos faltando, que são as prisões cautelares. Então, a gente vai ver, a partir da terça-feira, a última das matérias, que são as prisões, prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária, a partir de terça-feira. Tá bom? Fiquem bem, um ótimo resto de semana para vocês, tá bom? Um ótimo final de semana, e se Deus quiser, a gente se encontra na terça-feira. Um beijo grande a vocês. Luciana, beijo aí nos pequenos.